Hora de falar sobre José Martínez. Corinthians decidiu que vai multar de novo o volante venezuelano. Isso porque a reapresentação do elenco depois do período de férias já aconteceu há 2 semanas e o Martínez ainda não está entre os atletas. A justificativa para mais uma ausência se dá de novo por questões burocráticas. Vale a lembrança de que em outubro do ano passado, depois de serviço à seleção, ele demorou um tempão para se reapresentar. A justificativa na época é de que havia um problema com o passaporte do filho e eles precisavam esperar que o filho tivesse esse problema resolvido para voltar ao Brasil. Quando ele chegou aqui, foi multado em parte dos seus salários. O Corinthians já decidiu que vai multar o Martínez de novo por não aceitar a nova desculpa do volante. Martínez informa que havia ido passar férias na Venezuela e, em meio a isso, estava resolvendo um problema de renovação do seu passaporte. Até que, todo mundo sabe, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado por forças americanas. Segundo Martínez, a partir daí uma série de serviços públicos deixaram de funcionar ou passaram a funcionar de maneira parcial. Isso seria a justificativa para que o Martínez não conseguisse voltar ao Brasil. A expectativa é de que ele esteja aqui apenas na semana que vem. Pois já saibam que o Corinthians vai multar o Martínez de forma severa, até para mostrar para o restante do elenco que comportamentos como esse não serão aceitos por alguém que é reincidente. Chegaram a especular o Martínez no São Paulo, essa possibilidade está completamente descartada. Ninguém no São Paulo quer contratar um volante com tal histórico. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que a série de negócios entre Corinthians e Fortaleza aos pouquinhos vai sendo descoberta. O Corinthians vai pagar R$ 1.800.000 pelo empréstimo de Matheus Pereira até o fim dessa temporada, além de assumir 100% dos salários do atleta. O volante Rian foi emprestado ao Fortaleza e o Corinthians vai ficar responsável por 100% dos salários do atleta, além de não cobrar nada pelo empréstimo. Um gasto de mais ou menos R$ 1.200.000. Também ficou combinado entre as partes que João Ricardo, goleiro de 37 anos de idade, cujo salário ficou alto para o Fortaleza na Série B, será emprestado de forma gratuita para o Timão, com 100% dos pagamentos pagos, feitos pelo presidente Osmar Stabile. O Mancuso, vocês tinham perguntado, até esqueci de ir atrás dessa, esqueci de contar para vocês, mas eu conversei na sexta-feira. Na sexta-feira, durante a live, eu mandei uma mensagem para o Marcelo Paz. E o Marcelo falou, me liga. Acabando a live, eu liguei para ele, e entre os jogadores que eu perguntei sobre o Mancuso. Falei, o Mancuso tem alguma chance? Ele falou, Nicola, não, o Mancuso é lateral direito e a gente já trouxe o Pedro Milans. Então, risquem essa história de Mancuso, tá? Não sei onde vocês viram, onde saiu. Já tinham me perguntado na sexta, estão me perguntando hoje também. Vou até anotar aqui no meu caderninho. Mancuso no Corinthians, não. Pedro Milans já resolveu o problema da lateral direita. O que mais você perguntou aqui? Deixa eu ver, ó. Natanael. Esse mesmo Marcelo Paz já tinha me garantido que não tinha nada de Natanael. E aí vale a lembrança de que quando o Corinthians traz o Pedro Milans, não tem a necessidade de outro lateral, né? O Corinthians vai ter o Mateuzinho como titular e o Milans como uma opção no banco de reservas. Não há mais busca por lateral direito. O Gilvan Suzuki, se fosse o time do Corinthians titular, teria vencido. Vem mais algum jogador por aí. A gente estava contando sobre reforços, né? Hoje o Corinthians tem como prioridade um lateral esquerdo. Eu posso até contar aqui a busca por um lateral esquerdo, por um lateral esquerdo brasileiro, que atua no Brasil ou no exterior. Pelo que eu entendi dessa conversa com o Marcelo Paz, esse cara, pelo que eu entendi, ele não joga no Brasil. Tá? Ele é brasileiro, mas atua no exterior. Porque eu perguntei assim, vocês vão atrás de lateral? Sim, vamos precisar. Falei, o negócio com o Angélico tá difícil, praticamente chance zero. Falei, mas e aí, vai ser estrangeiro, vai ser brasileiro? Não, a gente está atrás de um brasileiro, mas isso não significa que ele está no Brasil. A gente pode estar de olho também num lateral brasileiro no exterior. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei com a impressão de que esse lateral que o Corinthians busca para disputar a posição ou para ser titular em relação ao Matheus Bidu, deva vir de fora, tá? O Corinthians quer mais um extremo. Aí eu perguntei sobre Michael e Cebolinha, ele falou que os dois são extremamente caros e difíceis, tá? Falei, mas quem que é menos difícil? Como o Corinthians está trazendo vários jogadores, como o Pochettino, João Ricardo, Caio César, poderia pagar logo o que o Angeleri quer para ele treinar, porque lateral esquerdo, bom, tá escasso. Que são duas coisas diferentes, né, Karina? Há
uma briga grande lá dentro do Corinthians para reduzir custos, para baixar a folha salarial. Nessa semana eu prometo para trazer para vocês o saldo entre saídas e chegadas. E o que eu já posso garantir é que entre saídas e chegadas, o Corinthians baixou sua folha. Mas baixou bem menos do que aqueles 5 milhões de reais por mês que o Corinthians planeja e precisa conseguir para bater a meta orçamentária, tá? É natural que essa folha dê uma bela aliviada com a saída do Memphis na metade do ano. O cara que custa 6 milhões de reais por mês, se ele vai sair em junho, tá? Então, os últimos 6 meses não terão Memphis Depay. 6 vezes 6, estamos falando de 36. Aí você coloca mais metade, porque o 13º equivalente é proporcional, estamos falando de 39 milhões de reais da folha. 39 dividido por 13, dá 3, né? Então você tem 13, 26, 30, você tem, a partir da metade do ano, uma redução de 3 milhões de reais na folha. Enfim, equacionando para a temporada inteira, tá? Isso vai dar certamente uma ajuda. O Angeleri, o grande ponto é, o Augusto havia prometido aumento para ele, mas a atual diretoria já acha que o Angeleri tinha um salário alto. Se tiver que dar esse aumento, aí fica incompatível com alguém que funcionou às vezes melhor como zagueiro do que como lateral, tá? O Lico Reginaldo. E o Savarino tem alguma coisa ainda com o Corinthians? O Corinthians tentou o Savarino, mas a impressão que o Savarino passa para quem quer, para qualquer um, é de que ele não quer sair do Botafogo. E eu não sei o porquê. Não sei se ele quer sair só para jogar na Europa, se ele não quer sair só para dar uma de. Só para ser do contra, mas a verdade é que ele já teve propostas, entre elas do Fluminense, com o aval do Botafogo, mas recusou. Quando o São Paulo procurou, o São Paulo não conseguiu avançar porque ele disse que não queria vir para São Paulo. Aí, quando o Fluminense apareceu, todo mundo falou, então agora ele vai, né? Enfim. Roberto Marmo usa uma expressão que eu bati muito nessa tecla no ano passado. O Corinthians escolhe jogo. Foi assim o ano passado inteiro, e essa é a impressão que dá no início desse ano também. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!